Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o anúncio de um amplo pacote de medidas de estímulo à economia da China. É uma tentativa arrojada do governo para correr atrás da meta de crescimento econômico do país de cerca de 5%, que parecia cada vez mais distante de se concretizar. A desaceleração da atividade chinesa está mais evidente, com fraqueza do consumo doméstico, moderação de investimentos e uma contínua retração do setor imobiliário. Mas será que esse novo pacote de medidas vai ser o suficiente para colocar a economia chinesa em uma rota de crescimento sustentável? No episódio de hoje, a gente fala sobre isso e vamos abordar também a inflação na Europa, o mercado de trabalho robusto dos Estados Unidos e para onde vai a cotação do dólar. Eu sou a Thaís André. E eu sou a Marina Rapa, e hoje é 7 de outubro de 2024. Vamos lá? A economia chinesa está crescendo cada vez mais devagar, e isso é uma preocupação latente para o governo. Há dúvida se o país vai conseguir alcançar a meta de crescimento de cerca de 5% em 2024. Desde o fim dos anos 90, a economia chinesa contou com uma forte contribuição do setor imobiliário. Depois de anos, esse modelo se esgotou. A crise imobiliária no país asiático levou construtoras à falência e deixou evidente um desequilíbrio entre oferta e demanda, que culminou em grandes estoques de propriedades desocupadas. E aí, com a desaceleração da economia, foi preciso buscar outro motor de crescimento. Para atuar em outras frentes, o governo adotou políticas para estimular a indústria, principalmente setores relacionados a produtos de tecnologia e energia sustentável. Grande parte dessa produção é voltada para o comércio externo. Mas a eficácia dessa estratégia esbarra no protecionismo global crescente com relação aos produtos chineses. Vale lembrar aqui que, recentemente, os Estados Unidos aumentaram restrições para a compra de vários produtos do país e a Europa impôs barreiras para a compra de veículos elétricos. Com esse impasse sobre a mesa, o governo chinês anunciou o maior pacote de medidas de estímulos desde a pandemia. As propostas miram dois dos principais problemas atuais no país: a demanda doméstica fraca e a crise no setor imobiliário. Entre as medidas anunciadas, a gente vai citar aqui as mais relevantes: redução das taxas de juros e do compulsório bancário, diminuição do valor de entrada necessário para a compra do segundo imóvel, menores taxas de juros para financiamentos imobiliários em andamento, mais incentivos para as estatais comprarem imóveis de construtoras e transformá-los em habitação popular, e o apoio ao emprego e fortalecimento da renda das famílias de baixa e média renda. Os analistas de mercado ainda esperam com ansiedade que o governo anuncie políticas fiscais como parte do pacote, o que pode dar um impulso maior para a economia. Aliás, autoridades do governo já convocaram uma coletiva de imprensa para a noite desta segunda-feira, dia 7. Eles devem falar mais sobre essas medidas propostas. A gente acredita que o pacote anunciado até o momento deve amenizar a desaceleração da economia chinesa em curso, mas o país enfrenta problemas estruturais que devem pesar para o crescimento futuro. A China envelhece de forma rápida e, por isso, deve ver sua força de trabalho diminuir em quase 40 milhões de pessoas até 2033, segundo a consultoria Oxford Economics. Além disso, o desemprego entre jovens é alto. Para você ter uma ideia, entre pessoas de 16 a 24 anos, essa taxa ficou em quase 19% no mês de agosto. Então, a população que, em teoria, estaria em uma fase de vida onde há mais ímpeto para comprar, buscar moradia e financiamento, está sem dinheiro para isso. Ou seja, a combinação de envelhecimento da população, o desemprego elevado entre os jovens e a crise imobiliária faz com que o crescimento da China seja cada vez mais incerto. A crise imobiliária, aliás, é um dos principais problemas para o país asiático. A Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional no time de economia do C6 Bank, explica por que a crise no setor afeta tanto o PIB do país. Marina, o setor imobiliário privado foi criado na China depois de reformas no fim dos anos 90, que também impulsionaram uma enorme migração do campo para a cidade. E foi justamente isso que levou o país a um crescimento elevado, com taxas de mais de 2 dígitos. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, esse setor chegou a representar 25% do PIB da China. É bastante coisa. O problema é que o governo também usava a força da atividade imobiliária para impulsionar o PIB do país em momentos que a economia não ia muito bem. Então, o setor cresceu, em grande parte, com estímulos e não necessariamente por uma demanda real dos chineses, o que levou a uma quantidade enorme de empreendimentos vazios. No momento que o governo percebeu o tamanho do problema, ele começou a impor restrições ao setor. E aí várias empresas começaram a ter dificuldades financeiras, algumas inclusive faliram.
Então, o ramo imobiliário, que teve um boom de crescimento e se tornou uma alavanca importante para o PIB chinês, de repente começou a encolher. É como se um rio abundante tivesse secado e agora o governo vem tentando aliviar a crise. As medidas que a gente falou aqui são nesse sentido, certo? Como esse novo pacote vai ser capaz de resolver essa questão da crise imobiliária chinesa? O governo tenta, desde 2022, diminuir a quantidade de empreendimentos vazios para estabilizar o setor. O que a gente tem visto são medidas para equilibrar a oferta e a demanda. Normalmente, quando há um desequilíbrio, os preços ajustam. Se há pouca demanda e muita oferta, é natural que os preços caiam. No entanto, o governo chinês controla preços para evitar mudanças bruscas no valor das propriedades, porque isso seria um problema ainda maior para a China. Como os chineses têm grande parte de suas economias em imóveis, o patrimônio dessas pessoas diminuiria, ou seja, o sentimento de riqueza diminui, e com ele a confiança de consumir também se esvai. Isso poderia levar a protestos e até mesmo uma crise financeira. Então, para o governo, é importante mitigar essa variação dos preços. Olha só, se a gente compara a variação que os preços sofreram desde o pico do setor imobiliário em 2021, a gente vê que esses valores de casas novas diminuíram só 8%, no mercado secundário, 15%, enquanto que em volume, as construções de imóveis já recuaram quase 70%. Como você falou, essa nova rodada de medidas para estabilizar o setor vai no mesmo sentido de buscar adequar quantidades, evitando uma queda dos preços de imóveis. Então, a gente acredita que essas propostas estão na direção correta, favorecem a diminuição dos estoques de empreendimentos, mas a estratégia tem um custo. O reequilíbrio no mercado imobiliário vai levar mais tempo para se materializar. Agora a gente vai falar sobre a Europa. Por lá, os últimos números da inflação mostram que os preços deixaram de ser a principal dor de cabeça na região. O índice de preços ao consumidor, que é o CPI, esse índice caiu 0,1% em setembro, ou seja, houve uma deflação no mês. No acumulado em 12 meses, a inflação registra alta de 1,8% na zona do euro. O núcleo do CPI, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, esse núcleo recuou de 2,8% para 2,7% no mesmo período. Mesmo que o núcleo continue acima da meta de 2%, a composição da inflação melhorou. Os preços de serviços, que eram a grande preocupação, vêm desacelerando. A questão agora é a fragilidade da economia. O PIB europeu anda a passos lentos por causa da queda da atividade industrial em vários países da região. A gente acredita que a combinação de inflação mais controlada e a atividade econômica fraca deve levar o Banco Central Europeu a continuar cortando juros este ano. Agora o assunto é Estados Unidos. O mercado de trabalho americano mostrou resiliência depois de esfriar nos últimos meses. Foram criados 254 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em setembro. É mais do que o esperado pelos analistas de mercado e supera as 159 mil vagas criadas em agosto. Outros dados também mostram a volta da força nos empregos americanos. A taxa de desemprego caiu para 4,1% em setembro e os salários subiram, acumulando alta de 4% em 12 meses. Divulgado dias antes do payroll, o relatório de vagas em aberto, o JOLTS, esse relatório também mostrou que essas vagas subiram de 7,7 milhões para 8 milhões. O número veio acima das estimativas que previam estabilidade. Na nossa visão, com a inflação controlada, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele deve continuar cortando os juros, mas de forma gradual. A gente acredita que há a maior probabilidade de cortes de 0,25 ponto percentual nas próximas reuniões. Mesmo que a probabilidade de corte de meio ponto percentual tenha diminuído, essa carta continua na mesa. Agora a gente fala sobre o câmbio. Recentemente, o Federal Reserve, o Fed, ele iniciou o ciclo de flexibilização dos juros com um corte maior do que o esperado e sinalizou que deve seguir reduzindo as taxas. Com isso, a tendência seria de um dólar mais fraco globalmente. Isso porque, com a continuidade do ciclo de queda dos juros americanos, o rendimento dos títulos de dívida do governo americano tende a cair, e esse ativo é referência para os investimentos nos Estados Unidos e no mundo. Então, o fluxo de entrada de dólares nos Estados Unidos pode diminuir e a moeda americana deve perder força frente a outras divisas, como o euro. Mas o aumento recente das incertezas geopolíticas globais, como a tensão no Oriente Médio, essas incertezas podem frear a desvalorização da moeda americana. Além disso, o nível e a trajetória da dívida pública brasileira tendem a limitar a valorização do real. Como resultado dessas forças opostas, a gente acredita, por hora, que a taxa de câmbio deve ficar estável nos próximos anos. Projetamos um dólar a R$ 5,50 ao final de 2024 e de 2025.
hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, Gabriel Galípolo, o indicado pelo governo para o posto de presidente do Banco Central Brasileiro, será sabatinado pelo Senado. Na quarta-feira, o Banco Central Americano divulga a ata da reunião de decisão de política monetária de setembro. Como a gente falou, nessa reunião o Fed iniciou o ciclo de corte de juros, reduzindo a taxa em 0,5 ponto percentual, mais do que o esperado. Ainda na quarta, aqui no Brasil, o IBGE divulga o IPCA de setembro. A gente espera uma alta por volta de 0,45%, impulsionada pela mudança na bandeira tarifária de energia elétrica. Na quinta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. A nossa expectativa é que o núcleo da inflação americana continue flutuando acima da meta de 2% do Fed. Também na quinta-feira, aqui no Brasil, o IBGE publica a pesquisa mensal de comércio do mês de agosto. A gente projeta uma estabilidade no varejo ampliado no mês. Por fim, na sexta-feira, a gente fica sabendo o resultado da pesquisa mensal de serviços no mês de agosto. A gente espera uma leve contração no volume de serviços. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Aproveito para agradecer a todos que deixaram comentários no nosso último episódio. Muito obrigada, pessoal. É muito bacana ler as mensagens de vocês. E se você está nos ouvindo, aproveita e deixa um comentário na caixa que a gente deixa aberta aqui no tocador. O que você achou do episódio de hoje, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som e locução de hoje ficou comigo, Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!